Olá, seja todo mundo muito bem-vindo à segunda aula da nossa oficina de teatro e juventudes, onde a gente está explorando juntos algumas poéticas remotas. Na aula passada, na nossa primeira aula, a gente iniciou a prática com alguns princípios corporais. De alongamento, consciência, automassagem e por aí vai. Um pouco de voz também. Hoje a gente vai trabalhar um pouco da prática com exercício de aquecimento e alguns jogos. Todos eles normalmente são feitos em duplas, em grupos, mas aqui a gente vai tentar adaptar para o jogo a gente com a gente mesmo, com os objetos que a gente tem à nossa disposição, ok? Então vamos para nossa aula? Bom, o nosso primeiro exercício se chama aquecimento emocional. E para fazer ele, você vai precisar de uma bolinha. Pode ser uma bolinha qualquer que você tenha aí na sua casa. Mas caso você não tenha uma bolinha, que é o meu caso também, você pode fazer uma. Eu vou te ensinar agora como fazer uma bolinha de forma simples, rápida e usando materiais recicláveis. O interessante de você fazer a sua própria bolinha é que isso vai muito de encontro com a estética do oprimido, que é a estética teorizada por Augusto Boal, que é o teórico que está percorrendo as nossas referências das práticas dessa oficina. Na estética do oprimido, nos projetos que esse teatrólogo desenvolve, ele sempre fala sobre produzir as coisas com o que temos ao nosso alcance, com os materiais que temos ao nosso alcance, enfatizando muito a produção com materiais recicláveis. Então eu vou explicar rapidinho como eu fiz a minha bolinha. Eu peguei retalhos de camiseta que eu cortei, mas pode ser tipo qualquer tecido. Aí eu fiz assim, ó. Eu coloquei na minha mão, enrolei uma ponta pra cá, uma ponta pra cá e amassei fazendo uma bolinha. Aqui ela ficou pequenininha. Na minha bolinha eu usei 2 desses retalhos aqui pra ela ficar um pouquinho maiorzinha assim. Aí depois que eu fiz assim, eu coloquei mais um, enrolei, amassei bem e eu passei fita durex ao redor de toda ela. E ela ficou assim. E ela vai dar perfeitamente pra gente fazer a nossa prática. Ela vai funcionar bem. É só vocês acreditarem. E assim, dá pra fazer, tipo, bolinhas de variadas formas. Essa daqui foi a que eu encontrei e resolvi trazer pra compartilhar com vocês, pra vocês fazerem a sua própria bolinha aí na sua casa, caso você não tenha uma, ok? Então vamos lá pro exercício. Bom, primeira coisa, vamos reconhecer esse objeto que temos em mão. A gente vai brincar um pouco com ele pra gente se habituar, porque é uma bolinha, mas é uma bolinha um pouco diferente do que normalmente a gente tá habituado. Ela vai ter um peso diferente, ela vai ter ela vai quicar diferente, no caso, né? Ela vai ter um reflexo, um retorno, uma velocidade diferente. Então a gente vai brincar um pouco. Vocês vão escolher uma parede na casa de vocês e vocês vão ficar jogando essa bolinha, e cada vez que vocês jogarem e vocês pegarem ela de novo, vocês vão dizer um número. E vocês vão ver até quanto que vocês conseguem sem errar. Parece fácil, mas eu fui tentar antes e derrubei várias vezes. Porque uma coisa é você jogar com alguém, outra coisa é você jogar com uma parede, porque, né? 1, 2, 3, e vai jogando de diferentes formas, tipo mais alto, mais baixo, forte, ó, já derrubei, mais fraquinho, bem de pertinho, mais longe, vai cada vez mais longe, vai contando os números, tá? Ó, derrubei de novo. E vai nessa brincadeira aí pra ver até quanto que você consegue sem deixar a bolinha cair, ok? Sim, contando os números, a gente vai avançar um pouco o exercício. A gente vai continuar nessa de jogar a bolinha e contar o número, mas a gente vai contar números com 2 ou 3 dígitos. Por exemplo, 34, 129. E quando a gente for jogar a bolinha, a gente for falar esse número, a gente vai colocar uma emoção. Por isso se chama aquecimento emocional. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, primeira emoção vai ser amor. E você vai jogar essa bolinha com amor. Como é jogar e como é falar esse número com amor. Então, por exemplo, assim, 21, 22, 165, 194, 237, 352. Outro sentimento, raiva. 34, 57, 89, 114, 240,
265! Outro sentimento. Onde foi minha bolinha, gente? Perdi. E não tem problema se enquanto você estiver jogando, você acabar caindo no estereótipo do sentimento. Porque você começa aí e depois você vai experimentando tantas formas de dizer o amor, de fazer uma ação que represente amor, que você vai ver que vai começar a surgir diferentes formas de você usar o amor, a raiva, ou sentimentos como tristeza. Porque o que muda quando você vai jogar com um sentimento com outro é a velocidade, o formato da ação, o tom da voz, a altura. Tudo isso vai influenciar na sua ação de estar fazendo com amor, com tristeza, por exemplo. 21, 23, 29, 44, 50, 62, nem sei que número mais, 85. Enfim, vai jogando com isso. Eu vou deixar 5 emoções para vocês brincarem, que vai ser o amor, a raiva, tristeza, alegria e euforia. Vamos deixar mais sentimentos bons. Então, pausa o vídeo aí, brinca um pouco você com a sua bolinha e em seguida a gente vai pro nosso próximo exercício. Bom, antes da gente continuar a nossa prática, eu gostaria de citar uma frase de Augusto Boal, onde ele fala sobre esses jogos e esses exercícios de aquecimento e que é muito importante a gente ter em mente, tá? O autor, ele diz que é importante que praticar esses exercícios seja gostoso. É importante sentir prazer e não dor. E é o que eu digo para vocês desde a primeira aula sobre a importância de você respeitar os seus limites, respeitar o seu corpo e fazer realmente por prazer, por divertimento, para relaxar e não uma obrigação, uma coisa em que você tem que ser perfeito e fazer tudo completamente certo, até porque não existe certo e errado no teatro, existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. E é nessa descoberta de si mesmo, nessa descoberta do que funciona e não funciona pra você, que você tem que trilhar a sua caminhada se você se interessa por teatro, certo? Então vamos para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício ele vai ser de aquecimento físico. A gente vai trabalhar algumas músicas e danças de ritmos brasileiros. Novamente eu vou trazer o boal para vocês, porque é muito bom contextualizar para vocês irem compreendendo a nossa prática. Que sobre isso ele fala o seguinte: alguns ritmos, especialmente brasileiros de origem africana, como o samba, a batucada, a capoeira, etc., são excelentes para estimular todos os músculos do corpo. É importante que em todos esses exercícios de aquecimento sempre se comece lentamente. Pouco a pouco, os exercícios poderão ser feitos com maior intensidade. Para a prática do nosso exercício de agora, vocês vão escolher um lugar na casa de vocês, onde vocês possam se movimentar livremente. Eu vou deixar na descrição do vídeo 3 músicas, e vocês vão escolher uma dessas 3 músicas. Elas são músicas populares brasileiras. Então, vocês vão pôr essa música, vocês vão respirar fundo, organizar o corpo de vocês. Lembra um pouco de toda aquela prática que a gente fez na aula passada e a gente vai experimentar uma dança livre. Nessa dança, procure movimentar cada partezinha do corpo, igual quando a gente se alongava na aula passada, sabe? Cabeça. É uma dança livre, onde você vai experimentar movimentos mexendo todas as partes do corpo e pode ir pelo espaço. Faz de conta que o seu corpo é um tecido. Ele é firme, porém é flexível. E deixa o ritmo da música ir levando os seus movimentos. Não se preocupa com mais nada. Foca só na música e no que você está ouvindo, ok? E ao longo da música também, vai pensando assim: agora eu vou deixar a cabeça guiar o meu movimento. Então eu vou deixar a cabeça guiar o meu movimento. Depois eu vou deixar a minha mão direita ou a minha mão esquerda, vou deixar os cotovelos, um braço, um ombro, o peito, o pé,
joelho. Sempre vou pensar numa parte do meu corpo para guiar o meu movimento nessa dança. E se deixa levar. Sejam livres, ok? Vai Maria, cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai José, se arrasta pela cidade. Não sou leia, mas eu ensinei. Vai Maria, encontrar com seu José. Se afogar no refúgio da cachaça. Santo oco, uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. A ressaca vacina sua raiva. Não sou pedra, mas posso endurecer. E aí engole pra baixo do tapete. Não sou leia, mas eu incendeio. Vai Maria, encontrar com seu José. Paz e glória na terra da falácia. Que é oco, uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou. Então pausa o vídeo aí e curte a sua dança, a sua música por uns minutinhos, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. O nosso próximo exercício é um exercício de ações. Ele é a mistura de dois exercícios. O exercício da corrida em câmera lenta e o exercício da roda mínima e máxima. Como que ele vai funcionar? É um exercício adaptado. A gente vai escolher uma ação. E a gente vai fazer ela super em câmera lenta. Por exemplo, vou fazer uma bem básica aqui. Eu vou fazer de conta que eu estou pintando uma paisagem. Então eu vou fazer super em câmera lenta. Vendo que músculos do meu corpo que eu tenho que mobilizar para fazer essa ação. Vou pôr o pincel no pote de tinta. Molho. Volto para minha tela. E assim vocês vão escolher algumas ações para você investigar como é fazer em câmera lenta, que músculos eu mobilizo no meu corpo para essa ação. Depois de experimentar a câmera lenta, a mesma coisa, só que numa velocidade super, hiper rápida. Eu pego aqui e eu pinto, exagero, e faz muito rápido toda a ação. E todo aquele músculo que você observou que você mexe, fazendo em câmera lenta, como que ele tá agindo agora que você tá fazendo essa ação super rápida? Ver que são os mesmos músculos, não são os mesmos músculos, eles agem de formas parecidas ou muito diferentes ou de formas iguais. Como que seu corpo reage a essa ação sendo em câmera lenta e sendo super rápido? A segunda parte desse exercício é de reduzir e exagerar a ação. Por exemplo, a minha ação, ela vai ser sorrir. Gente, não me se assustem com a minha cara, brincadeiras à parte. Então, minimamente eu vou sorrir. Então, e vai envolvendo todo o rosto nessa ação. E vai aumentando. Aumentando. E aumenta, exagera o máximo que você puder dessa ação. Por exemplo, eu comecei com o rosto, eu posso começar a envolver minha cabeça, meus ombros, meu braço, meu corpo todo. Experimentem isso com algumas ações. De livre escolha de vocês. Fazer ela bem mínima, pequenininha, e ela bem grande, exagerada. Vocês vão ver que isso é bem divertido de se observar todo o seu corpo trabalhando nessa ação. O próximo jogo se chama Tarefas Realizadas à Distância. Eu vou deixar aqui algumas tarefas de exemplo para vocês e como que é realizar esse jogo. Você vai fazer de conta, você vai imaginar que tem alguém jogando com você.
Aqui estou eu. E aqui está a minha pessoa imaginária. E eu vou usar o exemplo de uma luta. Quando a gente está em grupo realizando essa atividade, a gente faz essa atividade à distância. Eu aqui e a pessoa que está jogando comigo, ela fica distante de mim. Então aqui nessa adaptação a gente vai imaginar que tem uma pessoa distante da gente. E por exemplo, eu vou pegar a tarefa de luta. Então eu vou me preparar para a luta e eu vou imaginar que essa pessoa também se preparou para a luta. E a gente vai jogar com ação e reação entre um e outro. Por exemplo, se eu dou um soco, eu vou imaginar que essa pessoa... Uou, revidou. Eu dou um soco. Aí eu imagino que ela me dá um soco. Aí eu vou revidar. E assim você vai... Eu vou dar uma cotovelada. Imagino que ela revidou. Opa, ela me deu outra. Eu vou revidar. E vocês vão... Nessa tarefa, por exemplo, da luta, vai brincando de ação e reação com uma pessoa imaginária. E lembra sempre, aqui na câmera não tá aparecendo todo o meu corpo, mas lembre sempre de tentar incluir todo o corpo na ação, na tarefa que vocês estão realizando para ver como que isso reverbera. Porque no teatro, não é como quando você atua pra câmera, que ela foca aqui só no seu rosto, e você trabalha só essa parte, e o resto não aparece. No teatro é tudo ao vivo, então tudo é muito grande, tudo tem que ser mostrado. Então é todo o meu corpo que está em evidência. Por mais que eu vou pegar uma xícara de chá, todo o resto do meu corpo está aparecendo, ele não fica parado. Ele tem uma ação mínima, às vezes até uma ação interna. Mas enfim, eu comentei isso só para vocês pensarem, tá sempre envolvendo o corpo todo nessas tarefas e ações. O nosso próximo jogo vai ser um jogo de voz e ritmo. E para isso, a gente vai improvisar um instrumento musical. Você pode improvisar o seu instrumento musical com qualquer tipo de material reciclável que produza um som. Por exemplo, o meu, ele é um potinho de remédio. E eu coloquei grãos dentro dele e faz barulho. E aí, nesse exercício, a gente vai usar esse nosso instrumento improvisado, que pode ser, nossa, diversas coisas. Aqueles galões de água, você pode bater nele vazio, sem água, ou com água, que vai mudar o som. Você pode escolher uma garrafa e assoprar nela, que vai produzir um som também. Mas instrumentos de sopro não são tão interessantes nesse exercício porque a gente vai precisar da voz. A não ser que dá pra brincar com essas duas coisas, mas daí é um pouco mais difícil, né? Você pode escolher algo que você possa usar pra bater, produzir um som. Palma serve. Enfim, soltem a imaginação. Escolha um material reciclável, 1 litro, uma garrafa, uma caixa, um pote, qualquer coisa que produza som, seja bater, seja colocar um grão, alguma coisa dentro. Dependendo do tamanho do grão e o peso dele, vai produzir um som diferente. Então, solta a imaginação e vamos brincar de criar os nossos próprios objetos cênicos. Bom, então, agora eu vou ensinar pra vocês uma musiquinha. Ela é uma cantiga. Algumas pessoas já devem conhecer ela, mas pra quem não conhece, eu vou ensinar ela pra vocês. Primeiro, pra então a gente dar continuidade ao nosso exercício. A música é assim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Eu vou pôr o link ou a letra aí na descrição para você acompanhar, tá bom? A primeira etapa vai ser a gente conhecer essa canção para quem não conhece, e para quem ainda não conhece, e para quem já conhece, perdão, se aproximar um pouco dela e a gente vai cantar ela algumas vezes para ir conhecer melhor. A gente vai dar uma brincada com a nossa voz, percebendo que imagens a nossa voz produz quando a gente canta essa música. O que eu quero dizer com imagens que a nossa voz produz? Você sente que enquanto você canta, a sua voz ela fica mais alta, mais baixa, ela fica mais grave, mais aguda? Como que essa música se encaixa na sua voz? Aonde você sente que a sua voz reverbera no seu corpo quando você canta? Você sente que a sua voz reverbera no seu peito, na sua cabeça, no seu rosto? Então, enquanto você vai brincando, aí vai cantando essa música, vai percebendo onde a voz reverbera,
aonde que você sente mais ela, como que essa música tá se encaixando na sua voz. E vai experimentando cantar de diferentes formas, cantar mais alecrim, alecrim dourado, ou cantar mais alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem semeado. Uma coisa muito importante que a gente trabalhou na aula passada, que vai se encaixar aqui também, é a respiração. Aonde que entra a respiração em cada pausa da música? Em que momento eu preciso respirar para eu ter ar para aguentar toda a estrofe ou o verso da canção? Vocês vão ver que nessa pesquisa, digamos assim, com essa simples canção, vocês vão perceber muitos princípios e elementos que a gente vem trabalhando nas aulas da nossa oficina, ok? Então pausa o vídeo aí, brinca um pouquinho e a gente já vem para nossa segunda etapa do exercício. A segunda parte do nosso exercício vai ser explorar este objeto que escolhemos para ser o nosso instrumento musical. Que sons ele faz? Como eu posso produzir sons com ele? Velocidade. Ritmos que eu posso criar com ele. Enfim, tira um momento aí pra você explorar o seu instrumento e conhecê-lo. O meu é um frasco de uma vitamina que eu tomava. Depois que a gente explorar o nosso instrumento, a gente vai tentar perceber o ritmo da música que a gente estava cantando antes e a gente vai tentar produzir este ritmo com o nosso instrumento e unir os dois. Essa é uma tarefa bem difícil, então a gente vai experimentando até que a gente consiga chegar o mais aproximado que a gente conseguir, ok? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem se semear. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E interessante observar as velocidades que você pode assumir que modificam ou não o ritmo. E o que se encaixa melhor, o que fica mais divertido nessa brincadeira com essa canção e esse instrumento, ok? Então pausa o vídeo aí e se diverte um pouquinho com isso, que eu garanto que você vai gostar bastante. E o nosso último jogo da aula de hoje é um exercício de observação e memorização. Vou colocar a seguir uma imagem. Você vai pausar este vídeo por aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, e você vai observar atentamente todos os detalhes dessa imagem. Depois, você tira essa imagem, você fecha ela, você não olha para ela, e você tenta descrever com o maior número de detalhes possíveis o que tinha nessa imagem, tá bom? Bom, gente, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham se divertido, pelo menos um pouco, fazendo tudo isso. Quero agradecer muito a todo mundo que está participando e eu espero os relatos de vocês. Não esqueçam de escrever um breve relato, uma breve reflexão de como foi fazer a aula de hoje. Eu sei que teve bastante coisa, então, pode deixar o pensamento correr solto, escrever de forma bem livre. E eu tô muito ansiosa para receber esses relatos de vocês e saber como que isso está sendo para vocês, o que eu posso melhorar, o que foi legal. Então, é muito, muito, muito importante esse feedback de vocês, tá bom?
Muito obrigado, um bom descanso depois de toda essa prática e continuem pensando e protegendo a chama do teatro dentro de vocês. Abraços e até a próxima aula!